Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer a questão 5 do segundo dia da prova da FAMERP de 2021. Então, bora lá. Ela começa assim. As figuras ilustram as modificações que ocorreram em três conjuntos de hemácias humanas após serem mergulhadas em três soluções diferentes, 1, 2 e 3. Aí na letra A ele pede qual das três soluções é hipertônica e como se denomina o tipo de transporte que permite as modificações observadas nas hemácias. Então, antes da gente responder, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos para vocês não esquecerem. Agora que você já fez isso, vamos responder. Ele pede qual das três soluções é hipertônica. Então você tem que saber qual que é a solução hipertônica, hipotônica e, de preferência, você tem que saber também qual que é a isotônica. Então, no caso aqui, o que a gente tem? Aqui ele está mostrando uma lise celular da hemácia. E essa lise celular, ela acontece quando a hemácia é colocada numa solução hipotônica. E se ela é colocada numa solução hipotônica, a água que estava aqui no meio, ela começa a entrar na hemácia. Por quê? Porque a hemácia está mais concentrada do que o meio e a água tende a ir para o meio mais concentrado. Porém, a parede, a membrana plasmática da hemácia, ela não tem a capacidade de suportar tensões muito grandes. E quando essa água começa a entrar, começa a entrar, começa a entrar, começa a entrar, chega um ponto que a parede, a membrana plasmática, ela não aguenta. E aí, se ela não aguenta, ela faz rompe. E aí acontece o que a gente chama de lise celular. No meio em que a gente tem que as hemácias ficam constantemente iguais, bicôncava, com esse buraquinho no meio dos dois lados, ela está numa solução isotônica. E por que ela está numa solução isotônica? Porque ela mantém a sua forma. E isso significa que a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. E aí esse conceito é importante vocês fixarem, que é assim, numa solução isotônica, não é que a água não entra na célula, ela simplesmente entra, mas a mesma quantidade que entra sai e o volume celular permanece o mesmo. Aí agora na 3, elas estão enrugadinhas. Por que elas estão enrugadinhas? Porque elas foram colocadas numa solução hipertônica. E o que significa ser colocada numa solução hipertônica? Significa que a concentração da solução ela é maior do que a concentração da célula. E lembra, a água sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, nesse caso aqui, a água sai da célula. Por isso, a célula fica enrugadinha. E aí, agora que a gente entendeu como funciona, a gente vai responder a letra A. Qual das três soluções é hipertônica? A 3. E aí, como se denomina o tipo de transporte que permite as modificações observadas nas hemácias? Esse transporte de solvente, em específico, transporte de solvente água, a gente chama de osmose. Isso, e aí eu colocaria assim, solução 3 e se denomina osmose. Aí na letra B, se em vez de hemácias o experimento tivesse colocado lactobacilos, o fenômeno indicado pela seta em 1 não aconteceria. Explique por quê. Então aqui o que a gente tem é lactobacilos. Lactobacilos são bactérias. E se são bactérias, eles têm a membrana plasmática aqui, e além da membrana plasmática, eles têm uma coisa em volta deles. E aí essa coisa ela pode ser mais grossa ou menos grossa. E aí, de acordo com a espessura dessa coisa em volta, a gente chama essas bactérias de gram positiva ou gram negativa. E esse conceito é importante de se saber porque existem antibióticos diferentes para cada tipo de bactéria. Se é gram positiva você usa um, se é gram negativa você usa outro. E aí, para o caso dessa questão, não importa você saber se é gram positiva, gram negativa, ou se é espesso ou se não é espesso. O importante aqui é você saber que toda bactéria existe uma parede celular. E no caso é de peptídeo glicano, que envolve essas bactérias. E aí essa parede celular ela vai impedir
que ocorra isso aqui, ó, que ocorra a lise. Porque a membrana plasmática vai estufar, ela vai estufar, só que a parede celular não permite que ela estufe demais. Ela tem até o limite, a hora que chega no limite, não consegue mais entrar água. No caso, toda a água que entra é a mesma coisa que a água que sai, porque existe uma pressão da parede celular que impede da célula de se expandir mais. Isso acontece algo muito similar com as células vegetais, que é a pressão de turgescência. Beleza? E aí, como que eu colocaria a minha questão? Assim, lactobacilos são bactérias, logo apresentam parede celular compostas por peptídeo-glicanos. Essa parede celular tem a capacidade de impedir a lise celular por excesso de água, processo similar ao que ocorre nas células vegetais. E essa foi a questão de hoje. Se você gostou, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E deixa aqui nos comentários o que vocês escreveram nela para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo e um queijo. Tchau!